Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Eu queria, começar hoje falando um pouco, sobre o material que eu já compartilhei com vocês, né? Esse material já está lá no cigarro de vocês, né? E se refere a essa parte, do nosso conteúdo programático, que é da perspectiva, de trabalho, do mercado de trabalho para a engenharia, né? E que habilidades esse engenheiro, esse egresso de CIT, ele deve ter para estar, brigando aí por um lugar nesse ao sol, né, um lugar nesse mercado de trabalho. Não sei por que eu não estou conseguindo botar aqui para vocês, mas eu vou ver se eu consigo fazer assim. E, e aí fica. Deixa eu ver se consigo. Bom, então, pessoal, quando a gente fala dessas habilidades, o que, que se espera desse egresso de CIT, esse egresso das engenharias, como que deve ser o perfil desses engenheiros, a gente, na verdade, tem um documento, que são as diretrizes nacionais curriculares para os cursos de engenharia, né, um documento que passou por uma atualização relativamente recentemente, né, muitos cursos ainda estão passando por modificações para se adequar a essas novas DCNs, e aí, muitas desses requerimentos, eles, na verdade, são muito menos técnicos, e muito mais relacionados ao que a gente chama de soft skills, do que antigamente, Antigamente, o perfil do egresso de engenharia era aquela pessoa que necessariamente tinha um problema que lhe era claramente apresentado, e aí ele ia, resolver esse problema, ele ia, sei lá, fazer uma planta de um prédio, ele ia identificar lá o problema estrutural, e ele não tinha um perfil, de formação que englobasse algumas dessas habilidades, menos técnicas, mas mais interpessoais, que agora são muito reconhecidas, valorizadas e tudo mais. Então, apesar de um engenheiro, ainda ter como a principal habilidade essa capacidade de trabalhar com problemas, de resolver problemas, sendo capaz aí de avaliar essas situações, identificar qual é o ponto crítico, e tentar buscar uma solução em conjunto, para essas questões, a gente vê que esse engenheiro da atualidade, ele é uma pessoa que não vai trabalhar sozinha, Ele é um engenheiro que vai estar fazendo interface aí com o engenheiro de segurança da obra, com o engenheiro ambiental, com o engenheiro mecânico que projetou, enfim. Peraí, deixa eu ver se eu posso pausar aqui, não sei se eu consigo. Boa viagem. E então essa habilidade de trabalhar com outras pessoas também tem que estar presente aí, nesse leque de ferramentas, que o egresso de engenharia também vai ter que ter, Obviamente, algumas dessas habilidades que eu estou colocando aqui para vocês, elas são muitas são desenvolvidas ao longo do tempo, obviamente, não necessariamente vocês chegam aqui na universidade no primeiro semestre e já vão ser capazes de fazer, sei lá, metade ou um terço disso daqui, mas é importante a gente saber o que o público externo espera, de capacidades da gente para a gente poder ir se preparando, Então, esse gerenciamento de pressão, essa capacidade de trabalhar com prazos, trabalhar com deadlines bem definidos, com uma pessoa que vai estar te dizendo, às vezes vai estar te dizendo, às vezes nem vai estar te dizendo, vai estar só esperando que você execute, a atividade.
né, dentro daquele prazo que foi estipulado. Então, isso daí é importante e é uma coisa que vocês devem começar a observar, né, e a trabalhar no dia a dia de vocês, tá? Então, assim, um dos pontos, né, que alguns dos egressos vão estar aqui falando com vocês, né, é você ser capaz de gerenciar a sua rotina, né? Porque essa questão de gerenciamento de pressão, né, de você conseguir entregar esses bons resultados, mesmo numa condição relativamente estressante ou sob um deadline próximo, né? Isso aí está relacionado também com a sua capacidade de gerenciamento de tempo, né? Então, aqui na universidade, a gente tem, né, alguns serviços, né, principalmente para vocês agora ingressantes, que podem auxiliar no desenvolvimento dessas questões. Então, quanto mais vocês aprenderem a gerenciar a rotina de vocês, ter horário para isso, horário para aquilo, eu tenho tal horário para fazer esportes, tal horário para trabalhar, tal horário para estudar. Eu sei que nos fins de semana eu não consigo me dedicar tanto, então, se eu não consigo no fim de semana, eu tenho que compensar em algum dia da semana, em dedicação, né? Então, tudo isso faz parte do gerenciamento, né, das atividades que vocês vão ter que lidar, certo? E aí, a gente tem também essa habilidade de ser criativo, né, essa capacidade de ser criativo como um ponto importante, né, nesse perfil de vocês. Veja, os problemas da vida real, né, muitos deles, eles não têm uma solução direta, eles não têm soluções prontas. Você não vai chegar no problema da vida real e dizer assim, é só eu fazer uma integração aqui, ou uma derivação, ou um cálculo matemático simples, e eu chego na resposta final. Geralmente, na vida real, a gente tem problemas que envolvem outras pessoas, outras engenharias, a gente precisa conversar com essas pessoas, essas outras habilidades, essas outras áreas, e, né, é importante que a gente seja capaz de, né, pensar realmente fora da caixa, né, pensar um pouco ali fora da zona de conforto, né, sabendo das limitações que a gente vai ter que trabalhar. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vi, né, eu não sou nunca fui uma engenheira muito de chão de fábrica, eu passei, na verdade, muito pouco tempo no chão de fábrica, né? Passei um ano estagiando na Alcoa e eu trabalhava no departamento de pesquisa, né? Então, uma vantagem de trabalhar no departamento de pesquisa que eu vi foi que a gente estava sempre fazendo interface com as outras áreas, né? Mas muita gente que estava no correr do processo, né, que estava envolvida no dia a dia, na variação de corrente da cuba, ou se a combustão da caldeira estava dando certo, né, qual que era a temperatura que esse vapor estava saindo. Então, quem estava muito envolvido com o processo, geralmente ele não tinha muito interesse em pensar no global, né? A pessoa que está preocupada com o apagar do fogo do dia a dia, ela não está pensando no global, né? E aí o setor de pesquisa ele atuava muito nesse sentido. E às vezes, né, o departamento de pesquisa ele é um calo, né, para aquela pessoa, porque ele vai ter que dedicar tempo para conversar com você de uma coisa que talvez não vá ter resultado agora, que é um risco, né, que pode talvez potencialmente trazer custos para a área dele, pode trazer, né? Então, assim, você conseguir entender quando for, né, trabalhar com esses problemas multidisciplinares e tudo mais, conseguir entender que existem muitos interesses na mesa, né, é muito importante. Tá? Então, combinar o que você já conhece anteriormente, o que você já viu dessa vida, né? Nesse aspecto, né? Quando a gente vai começar a carreira, a gente não viu muita coisa, né?
Então, o que a gente viu dessa vida foi uma experiência de laboratório, uma coisa assim, né? E às vezes a gente fica com um pouco de receio de expor, né, essas nossas experiências. E eu vou confessar que algumas vezes eu também tive receio de expor as minhas experiências, mas a gente precisa não ter vergonha, né? Eu acho que a questão é a gente não ter vergonha de ser inexperiente, de estar começando, de entender que aquele é um momento da sua carreira, né? Que você vai cometer, é esperado que você, inclusive, cometa alguns erros, né? Então, essa atitude proativa, a atitude criativa, a depender, obviamente, do ambiente que você vai se inserir, ela é muito interessante, né? E aí vai ser papel do teu gestor te dizer, olha, nessa reunião aqui, eu quero que você só escute. Nessa reunião aqui, a gente vai trabalhar em conjunto, né? Então, inclusive para te dizer quando, né, é esperado uma fala sua, quando é esperado uma ideia inovadora sua, né? Olha, aqui você pode ficar à vontade, nesse ambiente aqui, você está discutindo com os demais engenheiros da sua área, olha, dá suas ideias, vê aí o que você pode contribuir, né? Numa reunião já com a gerente do gerente, ó, essa reunião aqui é melhor que você não se exponha tanto, né? Então, isso também vai ser um papel em conjunto, né? Seu com o seu gestor, essa exposição dessa criatividade, que eu sei, obviamente, que todos nós temos, né? Que vocês também têm, e vão, né, ter muitas oportunidades para trabalhar com ela na vida profissional de vocês. Tá? Então, eu sei que muita gente que está aqui, muita gente, tem aversão a trabalhos em equipe, né? Por quê? Porque o perfil do engenheiro geralmente é aquela pessoa que é um pouco mais introvertida, né? Mesmo do ingressante, né? E raramente a gente tem nessas pessoas que adoram trabalho em equipe, misturar, né, com, digamos assim, misturar as responsabilidades, né? Porque quando a gente faz um trabalho em equipe, a gente junta as responsabilidades, as minhas, as suas, as nossas, para chegar no objetivo final. Eu sei que muita gente tem essas dificuldades, tem esse perfil, né? E aí é preciso que a gente supere, né, muitas dessas dificuldades que a gente tem no início da nossa carreira para conseguir alcançar, né, resultados melhores. Então, no fim das contas, pouquíssimos projetos de engenharia são realizados individualmente. Aí você diz, mas o arquiteto trabalha sozinho. Não. O arquiteto, meu querido, ele não trabalha sozinho, e se o cliente não disser para ele, bem dito, o que é que ele quer, não funciona. Não funciona. Então, não sei se vocês já viram um meme que tem, porque para minhas redes sociais aparecem muito essas coisas, né? Mas é assim, você tem, vou até desenhar aqui, né? Como se você tivesse três pessoas, né? E essas três pessoas, elas estão enfileiradas. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um pouco melhor esse negócio. Vou botar aqui para mostrar. Então, é como se eu tivesse aqui. Não tem coisa de menininho, não? Vou colocar aqui, pessoa A, pessoa B e pessoa C, né? Cada qual tem um papel aqui nas costas da pessoa seguinte, e aí esse último cara aqui é que vai entregar o projeto final, esse cara aqui. Então, essa pessoa está desenhando aqui
essa pessoa está desenhando aqui, e quem vai entregar o projeto é esse cara aqui, tá? Esse último. E aí o que acontece é que esse aqui, que é o seu cliente, que é quem está dizendo como ele quer, né, o projeto, ele está fazendo o desenho dele do jeito que ele está imaginando, num verde desse tom, a figura vai ser com cantos arredondados, talvez, vamos botar aqui um retângulo com cantos arredondados, mas aí ele desenhou esses cantos arredondados mais ou menos assim. Então, o que o outro entendeu agora já foi um azul turquesa, e dos cantos arredondados a gente passou para um formato oval qualquer. E quem vai efetivamente entregar o produto agora já entendeu que isso aqui é um azul, né? Já que era um azul turquesa, e isso vai ficar realmente um círculo, né? Então, perceba que a gente vai, né, no caminho da comunicação, no caminho do desenvolvimento da ideia, do trabalho, né, a gente pode, né, acabar mudando, né, a perspectiva de trabalho, pode acabar entendendo diferente do que inicialmente foi postulado, né? Então, enquanto a gente tem aí uma necessidade de trabalho em equipe, né? Projetos que não são realizados individualmente, a gente tem, por outro lado, né, essa necessidade muito grande de comunicação clara, né? Então, como apresentar meu problema de forma clara, como descrever os detalhes daquela situação, daquele cenário, quais são os equipamentos que estão presentes, quais são as linhas, quais são os tamanhos, quais são os materiais, né? Então, essa capacidade de comunicação, mesmo de ideias complexas, de forma clara, né, é essencial, né? Seja num processo como esse, em que a gente tem que desenvolver um produto para um cliente, né? E o cliente está falando uma coisa e você está entendendo outra. Como é importante quando você tem que argumentar o seu ponto de vista, né? Então, por exemplo, aqui na universidade, eu noto, o que eu noto já nos meus alunos lá de mecânica dos fluidos, tá? Vou falar do pessoal que já está mais perto do fim da jornada acadêmica do que vocês, né? A maioria. E provavelmente daqui a pouco está entrando no mercado de trabalho também. Então, assim, o que eu noto ainda dificuldades de redação, né? Saber o que eu escrevo em cada canto, o que é um relatório técnico de engenharia, o que é eu descrever meu experimento, né? O que é uma comunicação formal escrita, né? Isso aí eu acho que é muito importante para a vida de vocês, né? Ser capaz de descrever aquilo tudo que aconteceu no seu trabalho de maneira bem clara, né? Por que você observou tal ponto? Eu observei tal ponto porque eu sei que isso é crítico em tal aspecto. A pessoa que está lendo o teu documento, ela não necessariamente vai ter a mesma formação que você, ela não vai ter as mesmas experiências que você, ela não vai ver a mesma equação da mesma forma que você vê. Então, essa capacidade da gente comunicar, da gente descrever, deixar tudo bem documentado, ela é muito importante, tá? Então, nesse ponto, né, a gente entra na nossa estrutura curricular, por exemplo. Por que vocês pagam prática de leitura escrita? Por que será que vocês estudam esse gênero? Será que é só para encher linguiça? Né? Não é. Né? A gente espera que nessas disciplinas vocês comecem a desenvolver essas habilidades de apresentação, de escrita, de conseguir descrever um pensamento com começo, meio e fim, né? Não deixar pontas soltas, né? O engenheiro, ele é aquela pessoa que ele fez tudo ali bem
escrito, né? Por exemplo, eu trabalhei num projeto recentemente que era de um aumento de escala, né? Sair da escala de laboratório para a escala piloto de uma produção de um mineral, né? De um produto a partir do mineral. E aí, nesse processo, a gente tinha que fazer cálculos, eu tinha que fazer estimativas de tamanho de reator, de linha que ia ter que ser trabalhada, né? Então, era um processo extenso, né? Então, como que eu comecei a descrever o meu memorial de trabalho? Olha, o problema posto foi este, os parâmetros que a gente conhecia inicialmente eram estes, e fui documentando. Uma parte introdutória, descrevendo a situação do problema, uma parte de materiais e métodos realmente, como que a gente fez os nossos cálculos. Foram partindo de tais premissas, eu usei tais e tais ferramentas, usei balanço de massa, usei as equações de conservação, fiz o balanceamento das equações. Então, essas ferramentas eu também descrevi nesse memorial, e em seguida a gente passou, né, para a parte efetiva do aumento de escala. Aqui eu quero determinar o tamanho do reator, pronto. Para eu determinar o tamanho do reator, eu parti da análise dimensional, eu parti do balanço de massa, eu parti disso e disso e disso. A estimativa final foi essa, a gente recomenda tal fornecedor. Então, foi um relatório que a gente fez, né, bem técnico. E aí eu digo assim, não tenham medo do tamanho que está ficando o relatório de vocês, né? Não precisa ter medo. Todo mundo sabe ler. Então, não todo mundo sabe ler, mas assim, todo mundo com que você vai trabalhar ali, para quem você está escrevendo esse documento, são pessoas que vão estar envolvidas naquele processo, querendo ou não, e vão ter interesse em saber como foi que você chegou no seu resultado, né? Então, quanto mais detalhado, mais descrito, mais organizado, melhor. Tá? Então, esse é um ponto muito importante, né, nessas habilidades de redação das ideias, né, dos materiais de vocês. Continuando nesse ponto, né, um dos pontos que vai também nessa habilidade de comunicação ser crítico, né, é essa habilidade de vocês conseguirem apresentar a ideia de vocês. Não necessariamente vocês precisam fazer aqui o melhor PowerPoint do mundo, não. Olha, eu preciso ser muito bom no PowerPoint. Não, você não precisa ser excelente, mas você precisa ser capaz de encadear uma apresentação, encadear uma linha de raciocínio, né? Entender como que você vai fazer uma transição de slides, né? E tem materiais muito importantes, muito legais. Nossa, eu fiz um curso excelente a respeito de apresentações, né? Como que você faz uma apresentação de sucesso? O que é uma apresentação de sucesso? Quais são os elementos importantes? Por que eu uso ícones? Por que eu uso figuras? Como fazer uma transição de slides para isso aí ficar mais interessante, né? Para prender a atenção do meu leitor, daquela pessoa com quem eu quero falar. Então, muitos de vocês talvez tenham um perfil empreendedor, né? Então, esse perfil empreendedor, ele vai demandar muito dessas características aqui de comunicação. Como que eu vou fazer um pitch de sucesso? Como que eu vou conseguir chamar a atenção daquela pessoa? O que ele quer ouvir, né? Quais são os pontos importantes? Então, aqui na universidade, vocês vão passar por muitos seminários em várias disciplinas. Vão testando a capacidade de vocês de sintetizar o assunto, condensar nos tópicos que são importantes. O professor mandou uma apresentação, um seminário para eu fazer, eu tenho que falar por 15 minutos. Nossa, 15 minutos é muito tempo. Talvez seja, mas talvez ele botou esses 15 minutos para que você, né, sabendo das limitações de vocês, né? Talvez ele achasse que todo esse conteúdo ele conseguiria fazer em 5 de apresentação, mas sabendo das limitações do processo que vocês estão inseridos, ele deu 15, por exemplo.
Então, faz de tudo o que vocês puderem para fazer essa apresentação no tempo que foi delimitado para vocês. Por quê? Quando chegar mais lá na frente, o teu gerente não vai ter 15 minutos para te ouvir, ele vai ter 5. Então, se você tiver 1000 coisas para falar, significa que você não entendeu bem o seu problema, né? Você precisa ser capaz de descrever, né, criticamente aquilo que você precisa passar de informação, né, para o seu gestor. Tá? Outro conjunto de habilidades, né? Na verdade, essa daqui se conecta muito com a próxima e se conecta um pouco com a anterior também, né? Uma das habilidades importantes, né, é você ter conhecimento das normas e regulamentos técnicos. Obviamente, pessoal, obviamente, ninguém espera que você seja, né, aquela pessoa que diz, no capítulo 1 da resolução da ANP de 918, de 10 de 3 de 23, tinha dizendo tal coisa. Ninguém espera que vocês sejam essa pessoa. Mas todo mundo espera que você seja capaz de dizer, olha, o meu problema, né, referente, né, aqui aos contratos de exploração e produção de petróleo e gás, eles são regulamentados pela ANP. É a ANP quem faz isso. É a Agência Nacional do Petróleo que faz toda a regulação do setor de petróleo e gás, biocombustíveis. Então, eu vou lá no portal da ANP, eu vou buscar as resoluções, eu vou ver qual que é a que mais se adequa a esse problema que eu estou trabalhando, e eu vou ser capaz de analisar tecnicamente esse texto, que é um texto normativo, e entender onde que eu me enquadro dentro dessa situação, tá? Então, é claro que ninguém espera que vocês saibam de cor e salteado as normas, né? Mas aquele conjunto de normas que vai estar no dia a dia do seu trabalho, você vai acessar tanto que muitas delas vocês até talvez já saibam, né? A gasolina tem que sair com um parâmetro de densidade aí até 0, sei lá, 0,8. Essa é a densidade relativa máxima da gasolina que eu tenho que produzir. Então, isso você não tem que toda hora estar consultando. Por quê? Porque você vai aprender com o seu dia a dia e aquilo ali vai estar imbuído em você. Mas, eu agora vou trabalhar com um processo que eu nunca trabalhei e eu quero estudar, né, como que eu posso, sei lá, descartar a água do meu processo de produção no rio que corre aqui perto. Poxa, eu tenho que consultar lá as resoluções do CONAMA, eu sei que isso aí é um problema ambiental, vou procurar no Ministério do Meio Ambiente o que tem de resolução, o que tem de órgão, vou ser capaz de entender que existem normas e regulamentos técnicos pertinentes a cada área do projeto que eu estou inserido, tá? E por que eu falei que isso aqui se liga muito com o próximo habilidade, né? Um dos grandes pontos, né, é que uma vez que enquanto você está aqui na universidade, a gente meio que pega você na mão, né, e carrega para onde você tem que ir. O aluno de iniciação científica reclama muito do orientador, às vezes, né, mas o orientador tem um papel importante, né, eu enquanto estou orientando meus alunos de IC, eu sou aquela orientadora que digo, olha, você precisa estudar isso, isso e isso, manda os textos para o aluno. Você precisa saber tal coisa. E manda uma parte dessas informações. Mas é uma parte, né? Eu não vou fazer o trabalho do aluno, é o trabalho dele. Então, essa autonomia, essa capacidade de aprender continuamente, buscar o próprio conhecimento, né? Ela é importantíssima e vocês vão fazer isso, não vão ter que aprender isso enquanto estão aqui na universidade, tá? Então, por exemplo, começou a disciplina de mecânica dos fluidos, o professor disse, meu livro-texto é o livro do Fox. Ele não precisa dizer mais nada do que isso. Ele não precisa dizer, estou no capítulo 1, estou no capítulo 2, estou no capítulo 3. Não.
você, enquanto aluno, sabe, pegou lá o livro, no capítulo 1 é esse conteúdo, no capítulo 2 é esse conteúdo, o professor deu o conteúdo A está aqui, igualzinho, vou estudar o capítulo 1 todo. Eu tenho que ter essa capacidade, né, de ser autônomo, de entender o que está sendo cobrado de mim, né, o que está sendo passado, e saber que eu tenho uma parcela, né, sou responsável pelo meu aprendizado, pelo meu desenvolvimento. E isso vai ser para o resto da vida de vocês, né? Muita gente fala, né? Eu já lecionei em universidades particulares e universidade pública, já lecionei em IF, né? Aí, povo, as pessoas, né, externas falam, porque os alunos de tal lugar são assim, os alunos de tal lugar são assados. E aí a minha posição é sempre assim, olha, cada um constrói sua trajetória, né? Tem alunos nas universidades particulares excelentes, e tem alunos muito ruins também. Vão se formar? Muito provavelmente vão. Todos, talvez todos, né? Mas se vão ser bons engenheiros, se vão ser absorvidos pelo mercado, se vão ter onde trabalhar, isso diz respeito à capacidade de cada um em buscar a sua formação melhor possível, né? Então, pessoal, esse conjunto aí de habilidades, né, de competências aí formativas de vocês, eles são fundamentais para uma carreira, né, de sucesso. E aí, consequentemente, né, a gente espera que vocês, obviamente, tenham, né, na verdade, espera não, a gente torce, né, que vocês contribuam para o desenvolvimento do nosso estado, né? Obviamente, muitos de vocês vão morar fora, vão trabalhar em outros lugares, né, outros estados do país, enfim, outros países mesmo, né? Mas aqui no Rio Grande do Norte, né, a gente tem, né, uma indústria que não é a mais desenvolvida do Brasil, né, como vocês bem sabem, mas a gente tem aí um número industrial de 7.000 unidades, aproximadamente, aqui no estado, contratando aproximadamente 100.000 pessoas, 98.000 pessoas, né, vinculadas a essa produção industrial aqui no estado. Esses dados, eles são da Fierne, tá? E aí a gente tem, né, indústrias de transformação, indústrias da construção civil, indústrias de serviços industriais e utilidade pública e indústrias extrativas minerais, né? A maior parte desse pessoal está empregado realmente aqui na região metropolitana, né? Mas a gente também tem um polo ali na região do Alto Oeste, né? Mossoró, por ali. Aqui na região também de Parelhas, Caicó, a gente também tem unidades, né? E aí a gente tem, maior percentual realmente sendo dessa indústria de transformação, 41% referente à construção civil, então a construção civil tendo um papel muito importante na indústria norte-riograndense, 3% aí referente a serviços industriais, então a gente pode pensar, né, serviços de tratamento de efluentes, né, a gente pode pensar em serviços de geração de vapor, enfim, e extrativa mineral, como o nome já diz, é a extração de minérios mesmo, né? Então, a gente tem uma indústria mineral que vem voltando, né, às suas origens, né? A gente já foi grandes produtor, nós somos o quarto maior produtor nacional, né, o Rio Grande do Norte, mas mesmo com a nossa extensão territorial bem pequena, né, nada comparado a Minas Gerais, por exemplo, mas a gente tem um setor extrativo mineral que vem crescendo, né? A gente tem a indústria do ouro voltando a operar lá em Currais Novos, a gente tem as minerações lá
também na região de Currais Novos, de tungstênio, de outros metais, terras raras, nessa região. Tá? E aí, aqui está a ideia, o panorama de vínculos por cada setor, né? Quem é que efetivamente mais emprega, né? Seguindo mais ou menos a ideia do slide anterior. A maior parte dessas indústrias, elas são microempresas, né? São poucas as indústrias grandes aqui no estado, somente 16. Então, a gente pode pensar dentro dessas 16, Petrobras, 3R, algumas indústrias do setor de produção de sal, né? São as grandes empresas que a gente tem no estado. Tá? E aí, a maior parte da faixa etária, né, das pessoas que estão trabalhando, a gente tem aqui de 30 a 39 anos, com salários melhores, né, na faixa de 30 mil acima, 40 a 49 anos, já está tem uma quantidade. Opa, perdão. Eu achei que eu olhei aqui rapidinho e eu achei que era salário. Você já pensou? Era bom, mas não é. Então a gente tem o público, né, na faixa de 30 a 39 anos, sendo a maior parte do trabalhador, né, norte-rio-grandense, uma parte aí também de 40 a 49, bastante expressiva, um público aqui já na casa próxima aí de se aposentar, né, de 50 a 64 anos, 15 mil pessoas, aproximadamente igual, né, ao público aí de vocês, né, quando se formarem, né, 20 e poucos anos, 24 até 24 anos, tá? E aí a maior parte dos empregados, né, desse panorama industrial realmente é do sexo masculino, 75 mil homens trabalhando nessa indústria. Em contrapartida, a gente tem aproximadamente 23 mil mulheres trabalhando, né? Então, isso, não sei se vocês conseguem relacionar, né, essas informações com aquilo que a gente discutiu anteriormente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Trazer mais do público feminino para essa indústria, para esse setor de ciência e tecnologia, né? Não só no nosso estado, mas no mundo inteiro. E aí está a descrição, né, da maior parte dessas indústrias e desses empregos estão voltados aí efetivamente para a construção, né, para a confecção na área de vestuário, obras de arte. Até achei que tá muita gente aí, né, instalação e manutenção elétrica, captação, tratamento e distribuição de água, fabricação de álcool, né, a gente tem algumas sucroalcooleiras aqui no estado, coleta de resíduos não perigosos, fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozidos, então, tijolo, telha, etc., entra aí nessas indústrias que estão sendo retratadas aqui, tá? E aí, só para a gente ter algumas ideias, né, também desse panorama industrial do Rio Grande do Norte, agora mais voltado para a área de energia, né? A gente tem 30% da geração de energia eólica do país, né? Então, a gente está, inclusive, hoje tem um evento, né, das eólicas offshore e Power to X lá no Holiday Inn, onde se espera, né, que esse número aí possa, inclusive, ser muito incrementado, porque a gente tem um grande potencial na área de produção de energia eólica offshore, né, fora, né, da faixa litorânea, né, na faixa já de águas. Então, líder em número de parques eólicos em operação no Brasil, sendo mais de 200 parques, com mais de 2.300 aerogeradores instalados, né? Com mais 5 gigawatts contratados para projetos futuros,
A gente também tem 8 mil poços de petróleo em terra, sendo o maior produtor, né, em terras, com 3 milhões de barris produzidos só nesse primeiro trimestre. 7 mil indústrias nos 167 municípios, aproximadamente 98 mil postos de empregos formais, exatamente como eu trouxe anteriormente para vocês. 53,4 milhões por mês, em média, movimentados na indústria potiguar no ano de 2021, e 98% dos estabelecimentos majoritariamente micro e de pequeno porte, né, de 1 a 100 funcionários. A gente tem 2,9 mil empresas na construção civil, com 13 mil empregos formais, né? São 15 mil empregos diretos no setor têxtil e de confecção, né? Existe esse programa Pro Sertão, que estimula essas pequenas indústrias do Seridó. Nesse quesito, né, inclusive, agora está chegando próximo à época das Olimpíadas, eu não sei se vocês sabem, né, mas todos os ternos, né, da seleção brasileira, eles estão sendo bordados no interior do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, é na cidade de Jardim de Piranhas, né? Então, esse setor têxtil, né, dessas confecções norte-rio-grandense também tem uma relevância muito, muito importante, né, nacionalmente. O Rio Grande do Norte também tem potencial para extração mineral com pedras preciosas, rochas ornamentais, tungstênio, feldspato, calcário, ferro, em mais de 26 municípios. A gente tem 55% das reservas nacionais de tungstênio, tá? Lá, a maior parte, né, no município de Currais Novos, tungstênio sendo um metal super importante tecnologicamente, né? Imagina que é o que a gente usa na produção de brocas de perfuração de petróleo, brocas de dentista, material de revestimento para a indústria aeroespacial, né? Então, tem muitas tecnologias derivadas aí da exploração do tungstênio. A gente tem também 42% do minério de ferro do Nordeste, tá? Isso é um dado muito importante. E 35% das reservas de feldspato do Nordeste também, tá? Então, a gente tem muitas riquezas ainda a serem exploradas aqui no nosso estado. A gente também é o maior exportador de camarão do Brasil e o segundo maior de atum, além de ser o maior produtor de sal do país, com cerca de 98% da produção nacional, gerando aproximadamente 30 milhões de dólares no ano em exportações, tá? Então, a gente tem 306 bilhões exportados para mais de 70 países, sendo os destinos principais os Estados Unidos, Holanda e Singapura, né? A gente também tem o maior porto urbano, né, com a maior movimentação de frutas do Brasil. A movimentação essa que está na casa de 740 mil toneladas por ano. A gente tem uma das maiores fruticulturas do país, mais de 15 mil vínculos e cerca de 700 containers sendo enviados, né, a outros países por semana, e uma geração de 55,8 milhões por mês pelas operações do setor atacadista. Então, o RN movimenta por ano mais de 1,1 milhões de turistas, além disso tudo, né, gerando mais de 400 milhões de reais nos pequenos negócios locais. Então, esse seria o panorama aí dessa indústria norte-rio-grandense, né? E, obviamente, cada um tem um espaço ao sol, né? Cada um de nós deve buscar aquela condição de trabalho que mais se assemelha com os nossos valores, né? Com a visão que a gente tem de vida e as nossas pretensões em vários aspectos, tá? Então, agradeço a atenção aí de vocês. Vou parar aqui a gravação
para mandar esse material para vocês.